nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos falar hoje sobre o Santo Rosário. Uma devoção tão bela, tão antiga da nossa Igreja Católica. E eu, sem dignidade alguma, vou falar um pouquinho sobre isso. A base dessa apresentação é esse documento aqui do Papa São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae. É uma carta apostólica sobre o Rosário. Tá? Uma outra referência excelente sobre o Rosário é esse livro, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Essa edição é da minha biblioteca católica, mas tem outras, de São Luís Maria Grião de Montfort. Tá? Isso aqui é uma recomendação minha e também do Papa, que ele cita na carta. Eu não vou falar sobre esse livro porque eu ainda não terminei de ler, mas recomendo a todos um curso do Padre Paulo Ricardo, que tem na sua plataforma digital, que ele fala sobre este livro. É um curso inteiro para falar sobre esse livro. É maravilhoso. Tá? Bom, este documento do Papa, que é o instrumento da minha apresentação, ele foi escrito em 2002, que era o 25º ano do seu papado. Tá? Um Papa que reinou por muito tempo. Ele foi escrito então em 16 de outubro de 2002. Ele foi publicado. Ele é uma carta apostólica, tá? Para quem não sabe, a igreja ela traz diversos tipos de documentos. Então, existem as cartas encíclicas, que têm um grau hierárquico um pouco maior do que as cartas apostólicas. Dentro das encíclicas existem a encíclica doutrinal, a encíclica exortatória e a encíclica disciplinar. E também a encíclica epístola. Tá? Abaixo das encíclicas vem as constituições apostólicas, depois vem as exortações apostólicas e em seguida as cartas apostólicas, que é a categoria deste documento. As cartas apostólicas, eu estou usando como referência o site Cooperadores da Verdade para essas informações sobre os documentos da igreja. Tá? Para quem não conhece, é um excelente site, Cooperadores da Verdade. Fala sobre apologética, tem um canal no YouTube também, muito bom, fica a minha recomendação. Bom, ele diz então que as cartas apostólicas são de dois tipos, a Epístola Apostólica e a Litere Apostolicae. Tá? A Epístola Apostólica ela tem um caráter doutrinário, mas menos solene do que as encíclicas. Tá? E ele é dirigido de forma especial aos bispos e através deles aos fiéis. O segundo tipo, que é a Litere Apostolicae, que no meu entender é o que se enquadra essa carta, é usada para falar sobre vários assuntos da igreja. Então, como constituição de padroeiros, promoção de beatos, normas disciplinares e coisas mais cotidianas da igreja. Então, é onde se enquadra esse documento aqui. Depois também existem as bulas papais e os documentos motu proprio. Tá? Enfim, vamos entrar então no tema do Rosário. Por que falar sobre o Rosário? Nós aqui, como apostolado São Carlos Borromeu, que promovemos a oração do Rosário todos os sábados, percebemos, vez ou outra, quando falamos sobre o Rosário para algumas pessoas, um certo afastamento, assim, parece um receio, não sei dizer ao certo. Quando se diz a palavra Rosário, vamos rezar o Rosário, dá uma certa estranheza, né? Mas quando se usa a palavra terço, aí é um pouco mais comum e mais bem recebido, né? É uma oração longa, o rosário completo, né? É interessante que em outros países, pelo menos eu não conheço nenhum outro como no Brasil, que utiliza a palavra terço,
Em outros países, a palavra rosário ela é utilizada para compreender tanto o rosário completo quanto o terço, a terça parte, né, que é o que nós chamamos de terço. Então, mesmo falando, vamos rezar o rosário, né, quando se tem outro país, geralmente se indica o terço, né, mas chamando ainda de rosário. Mas aqui, como usamos a palavra terço, o termo rosário acaba que dá uma certa estranheza quando a gente fala sobre isso. Espero que aos poucos isso passe, né? Porque a oração do rosário ela é difundida ao longo de toda a tradição da igreja. Agora entrando de fato no documento, né? O Papa aqui ele faz uma introdução belíssima, tá? E ele traz alguns pontos interessantes para a gente que ele vai desenvolver melhor ao longo do documento, tá? Primeiro ele fala que a oração do rosário ela deve ser difundida nas famílias e nas igrejas, tá? Isso é muito importante. Eu vou falar mais sobre isso depois. Ele também cita alguns papas que promoveram a devoção ao rosário. Claro que seriam vários, mas ele cita 3 aqui, que é o Papa Leão XIII, que é conhecido como Papa do Rosário, viveu no século XIX, São João XXIII e São Paulo VI, ambos viveram no século XX. Tá? Inclusive o Papa Leão XIII, conhecido como Papa do Rosário, que difundiu muito essa devoção ao Rosário, ele tem um documento, Supremi Apostolatus Officio, que justamente nesse ano em que foi escrito esse documento, do Papa São João Paulo II, completavam-se 120 anos desse documento de Leão XIII. E por ocasião desses 120 anos é que o Papa João Paulo II escreveu esse documento e instituiu o Ano do Rosário. Tá? Então o Ano do Rosário foi de outubro de 2002 a outubro de 2003. Tá? Então promovendo assim uma forte devoção ao Rosário. Nessa época eu tinha aqui meus 5 anos de idade, mas aí depois, se quiser partilhar no fim como foi vivenciado isso, se você se lembrar, alguém se lembrar, como foi vivenciado esse ano do Rosário nas paróquias que participavam, no fim a gente pode abrir essa discussão. Certo. Agora, falando um pouco mais sobre o Rosário em si, né? Ele é o Rosário, né? A oração do Rosário, ela é amada e vivenciada por inúmeros santos ao longo da história da Igreja. Tá? O Papa aqui ele cita 3, que são São Luís Maria Grande de Montfort, né, autor desse livro, autor da devoção do livro A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né, que é a famosa consagração à Nossa Senhora, que muitos hoje fazem essa consagração. Também o Padre Pio de Pietrelcina, né, que lemos a sua história, a gente vê que ele vivia com o rosário, rezando o rosário incessantemente. E também o Beato Bartolo Longo, tá? Esse é um pouco menos conhecido por mim, mas ele parece que promoveu bem essa devoção. O Papa cita ele várias vezes ao longo do documento. Eu me lembro também de quando fiz a apresentação sobre a consagração a São José, Bartolo Longo também era citado por promover a devoção a São José também. Então o rosário é amado por numerosos santos e estimulado pelo magistério da Igreja. Tá? Isso é muito importante. O Papa traz essa frase logo no início aqui, na introdução do livro. O rosário é amado por numerosos santos e estimulado pelo magistério da Igreja. Veja que importante, né? Então, o magistério da Igreja, ele estimula essa oração. Então, devemos realmente olhar com mais atenção para isso, sendo fiéis católicos, obedientes ao magistério da Igreja. O Papa diz que o rosário tem uma fisionomia mariana
mas ela é uma oração cristológica. Cristo é o centro do rosário. Tá? Ele vai desenvolver melhor isso ao longo do texto. E o rosário também é visto pelo Papa como quase um compêndio dos evangelhos. Também essa é outra característica que o Papa traz nesse documento. São esses dois principais pontos que ele vai desenvolver no documento. Que ele tem uma fisionomia mariana, mas ele é cristológico, e que ele é um compêndio dos evangelhos. Tá? Bom, o Papa traz aqui no início uma objeção ao rosário, que após a reforma litúrgica se deu uma atenção maior à participação ativa dos fiéis na liturgia. E muitos, aparentemente, na época que o Papa escreveu isso, estavam objetando que essa participação mais ativa dos fiéis na liturgia desestimulava a oração do rosário. E aí o Papa diz que não, que pelo contrário, né? Porque ele diz aqui, ó, esta oração do rosário não só não se opõe à liturgia, mas serve-lhe de apoio, visto que a introduz e ressoa, permitindo vivê-la com plena participação interior e recolhendo seus frutos na vida cotidiana. Então, o rosário permite viver a liturgia de forma mais plena e interior, né? E também nos faz colher no cotidiano os frutos da liturgia. Tá? Então as duas coisas estão intimamente relacionadas. Contemplando os mistérios do rosário, nós chegamos na Santa Missa mais próximos de Deus. Conseguimos vislumbrar um pouco mais o mistério que se celebra na liturgia, que é o grande mistério. E colhendo os frutos da missa, nós então, vivenciando bem a missa, nós colhemos os frutos dela através do rosário no dia a dia também. Tá? Então as duas coisas estão intimamente relacionadas. Não se pode deixar uma por outra. O rosário e a liturgia são essenciais na vida do católico. Certo. Aqui é a parte mais importante, tá? Que é o rosário como caminho de contemplação, é o título da sessão aqui. O Papa, ele traz aqui aquilo que a Igreja sempre ensinou sobre o rosário, que ela é uma oração contemplativa, tá? Não é só uma oração vocal de falar palavras repetidamente, mas ela é uma oração contemplativa. Então nós devemos viver o rosário, rezar o rosário, contemplando os mistérios que nós anunciamos. Tá? Esse é o centro do rosário, é o que há de mais importante no rosário. Inclusive, isso é muito interessante, o Papa cita aqui que outras religiões trazem práticas de contemplação, de meditação, que algumas vezes os próprios católicos vão atrás dessas práticas meditativas de outras religiões, ao invés de se aprofundarem na meditação do rosário, que é uma prática católica, e na prática da meditação católica, da Lectio Divina, da leitura espiritual, da boa e plena participação interior na Santa Missa, tá? Então, ao invés de procurar esse tipo de coisa em outros lugares, em outras religiões, deveríamos nos voltar para o que a Igreja sempre ensinou. Tá? Infelizmente, talvez seja por falta de instrução, de orientação dos pastores, dos sacerdotes, mas alguns fiéis acabam se perdendo nesse tipo de propaganda, né, de outras práticas, de outras religiões, ao invés de buscar aquilo que a Igreja ensina. Bom, o Papa ele também
nessa introdução, ele cita, e depois no fim também, ele fala sobre o rosário como sendo uma oração pela paz, tá? Uma forma de pedir pela paz. E ele cita aqui o 11 de setembro de 2001, que tinha acabado de acontecer, né? O milênio começou com isso, então ele nos incentiva a rezar o rosário pela paz e também a rezar o rosário pelas famílias, tá? E nas famílias. Mas eu vou falar mais sobre essa parte da família no fim. E por fim, nessa introdução, ele termina falando sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima e em Lourdes, tá? Onde Nossa Senhora pessoalmente apareceu e pediu que rezássemos o rosário. Tá? Em Fátima, inclusive, apareceu falando em português, né? Essa língua que a gente fala aqui, nos pedindo que rezemos o rosário. Tá? Então, extremamente importante que tomemos consciência disso. Tá? Muito bem. O primeiro capítulo se chama Contemplar Cristo com Maria. Bom, o Papa começa então esse capítulo nos dizendo aquilo que nós sabemos que é o fim último da nossa vida, que é estar no céu e contemplar Deus face a face. Bom, se almejamos contemplar Deus face a face, precisamos de um modelo. E o modelo de contemplação é Maria, porque Maria contemplou a Cristo, que é Deus, durante toda a sua vida. Né? Desde a concepção até a morte de cruz, Maria estava lá com Jesus. Cuidou de Jesus, amamentou, carregou nos braços, ensinou a comer, ensinou a brincar, esteve contemplando toda a sua vida o próprio Deus feito homem. Então, Maria conhecia Jesus, que é Deus, como ninguém. Né? O Papa cita aqui 5 tipos de olhares que Maria tinha para com Jesus, que eu achei muito bonito aqui. Algumas vezes Maria tinha um olhar interrogativo, como no episódio da perda no templo, que ela pergunta: Filho, por que nos fizeste isto? Então, às vezes, ela tinha esse olhar interrogativo de querer entender as ações de Jesus. Em todo caso, será um olhar penetrante, capaz de ler o íntimo de Jesus, a ponto de perceber seus sentimentos ocultos e adivinhar suas decisões, como em Caná, né? Em que Jesus diz: ainda não chegou a minha hora, mas ela, por conhecer Jesus, sabia da sua intenção em falar isso. Sabia no íntimo o que Jesus queria. Então diz: façam o que ele vos disser. Então esse olhar penetrante de Maria para com Jesus. Outras vezes um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz. Esse é o mais evidente, eu imagino. Na manhã da Páscoa será um olhar radioso pela alegria da ressurreição e um olhar ardoroso pela efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Né? Então, esse olhar de Maria para com Cristo. Né? Maria conhece Jesus no seu íntimo. Então, se almejamos contemplar Deus face a face no céu, precisamos já na terra ter Maria como modelo de contemplação de Cristo, para assim podermos chegar no céu. Bom, o rosário, como eu disse, tem no seu centro a contemplação dos mistérios. Tá? E aqui ele cita o Papa João Paulo II, cita o Papa São Paulo VI, para explicar um pouco melhor essa questão da contemplação dos mistérios. Eu vou ler aqui um trechinho um pouquinho maior. Então, São Paulo VI diz: sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma e sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus, que disse em Mateus 6,7: quando orardes, não multipliqueis palavras como fazem os pagãos. Eles imaginam que pelo muito falar se farão atender.
Essa passagem aqui é muito usada pelos protestantes, né? Para objetar contra o rosário, né? Jesus diz: quando orardes, não multipliqueis palavras como fazem os pagãos. Né? E no rosário nós repetimos a Ave Maria. Então o Papa Paulo VI diz: olha, sem a contemplação, nós corremos o risco de cair realmente em contradição com isso que Jesus disse. Então, sem a contemplação, de fato, o rosário se torna um corpo sem alma e corre o risco de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas. Tá? Então, é muito importante não ignorarmos isso. A contemplação no rosário é essencial. Continua o Papa Paulo VI. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora, que favoreçam, naquele que ora, a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o Senhor, e que abram o acesso às suas insondáveis riquezas. Então, veja, um ritmo tranquilo e uma certa demora. Então, não devemos rezar o rosário com pressa. Tá? Muito bem. Aqui eu quero, nessa parte de contemplação dos mistérios, eu quero recomendar aqui, uma recomendação pessoal, este pequeno devocionário aqui, Preces pro opportunitate dicende. O título é em latim, mas o devocionário é em português. Algumas orações são em português e em latim, mas o que eu acho interessante aqui é que ele nos auxilia nessa contemplação dos mistérios, porque ele traz 2 métodos de oração do rosário aqui. E um deles, ele traz dentro do mistério, ele traz uma contemplação para cada Ave Maria. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. Mistérios dolorosos. Primeiro mistério, agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Aí, as Ave Marias são Ave Maria para honrar. Primeira Ave Maria. Os divinos retiros que fez Jesus em sua vida, principalmente no horto. Então se reza Ave Maria. Segunda Ave Maria. Suas orações humildes e fervorosas durante sua vida e na véspera da paixão. E reza-se a segunda Ave Maria. Então dessa forma aqui, a cada Ave Maria a gente faz uma pausa para ler a continuação, né, daquele mistério. Então a gente vai em ordem, meditando e visualizando aquilo que se propõe, o mistério que se propõe. Então eu acho que é excelente. Tá? Às vezes a gente, por desatenção, por diversos motivos, acaba não conseguindo fazer uma meditação tão boa dos mistérios, começa a rezar, diz o mistério da encarnação. E aí começou a Ave Maria, já está pensando na conta que tem que pagar, outras coisas, né? Então esse pequeno livrinho ajuda, né? Porque em cada Ave Maria a gente tem que reler e aí a gente vai se forçando a estar meditando ali o tempo todo. Tá? Então uma recomendação minha. Bom, seguindo aqui o documento, né? Depois tem uma seção que diz configurar-se a Cristo com Maria, tá? Então, primeiro contemplar Cristo através de Maria, né? Então Maria é o modelo de contemplação de Cristo, mas também ela nos leva a nos configurarmos a Cristo, porque nós devemos imitar o Cristo, né? Nos configurarmos cada vez mais a Ele, que é o cume, né? O ápice da vida de santidade. E honrando a mãe se honra o filho. Então quando rezamos as Ave Marias, a Nossa Senhora, ela nos leva a Jesus. Isso é muito explorado no livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Essa característica de Maria nos levar a Jesus, né? Tudo que fazemos para honrar e glorificar Maria, ela leva a Jesus. Ela guarda os tesouros das graças que recebemos e entrega tudo
a Jesus. O Papa São João Paulo II mesmo, ele cita aqui, né, que tem como seu lema episcopal totus tuus, né, todo teu Maria, que é o lema utilizado por muitos consagrados a Nossa Senhora, né, totus tuus Maria, todo teu. E ele realmente dita, né, ele diz que é um lema inspirado na doutrina de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? E ele também diz que o rosário era a sua oração predileta. O Papa diz isso, tá? Então, a humildade de São João Paulo II aqui em reconhecer isso também. Aqui também outra característica interessante, que é suplicar a Cristo com Maria. Então, o que temos que pedir a Cristo, devemos fazer através de Maria. Então, as graças que precisamos pedir a Cristo, pedimos através de Maria. E o rosário nos leva a isso, né? A pedir a Cristo através de Maria. Rogai por nós pecadores. Rogai por nós pecadores, ó Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então, através dela, nós pedimos as graças necessárias a Cristo. E eu achei muito interessante que o Papa cita aqui Dante, a Divina Comédia, onde ele diz, Dante, mulher, és tão grande e tanto vales, que quem deseja uma graça e a vós não se dirige, é como se quisesse voar sem asas. Então, se queremos chegar a Cristo, façamos através de Maria. E também anunciar Cristo com Maria, tá? Isso aqui é extremamente importante. Então, as obras de apostolado devem ser feitas através de Maria. E aí o Papa faz aqui um pedido aos pastores, sobretudo, né? Que é o seguinte: se na recitação do rosário todos os elementos para uma meditação eficaz forem devidamente valorizados, torna-se, especialmente na celebração comunitária nas paróquias e nos santuários, uma significativa oportunidade catequética que os pastores devem saber aproveitar. Tá? Então, aqui o Papa está dizendo que os pastores devem promover a devoção do rosário nas paróquias e nos santuários. Tá? Isso é muito importante. Hoje em dia, particularmente, eu vejo muito pouco isso sendo promovido nas paróquias. Tá? Infelizmente, poucas são as paróquias que se vê a recitação do rosário, né? Muitos têm o Terço dos Homens, o movimento Terço dos Homens, que é belíssimo, né? Mas, além disso, pouquíssimo eu particularmente vejo, né? Principalmente um padre assumindo a frente, né? Vamos rezar o rosário todo sábado, horário X, paróquia, e o padre lá à frente rezando o rosário. Não conheço nenhuma paróquia que faça algo nesse sentido. Né? Infelizmente, né? O Papa diz aqui que seria uma significativa oportunidade catequética, né? Que os pastores devem saber aproveitar. Então, bom, é isso. Seguindo aqui, o capítulo 2 se chama Mistérios de Cristo, Mistérios da Mãe. E aqui ele vai, então, falar um pouco mais sobre o rosário como compêndio do Evangelho. Tá? Eu não vou me alongar muito nessa parte, mas basicamente o que ele diz é: no rosário nós meditamos os mistérios da Virgem Maria, mas sobretudo os mistérios da vida de Cristo, né? Desde a sua encarnação, o seu nascimento, as suas dores, a sua morte, a sua ressurreição. Então, são episódios que estão nos evangelhos que nós contemplamos de forma breve no rosário. Então, nesse sentido, ele diz que é um compêndio dos evangelhos, porque é um resumo, né? Um resumo traz algumas partes dos evangelhos. Mas ele mesmo diz que falta, né? Ele diz:
De tantos mistérios da vida de Cristo, o rosário aponta só alguns. Claro, não daria para contemplar todos os mistérios da vida de Cristo em uma oração tão breve, né? E ele diz aqui, né, que nós sabemos que na sua originalidade o rosário tem 150 Ave-Marias, né? Que é referência aos 150 salmos que existem, que sempre foram e continuam sendo recitados pelos monges e pelos sacerdotes, né, pelo clero, no breviário, na liturgia das horas, né? Então, acaba que os 150 salmos são a oração do clero e as 150 Ave-Marias, que são o rosário, são a oração do povo, né? Que é um pouco mais breve. E aí, então, o Papa ele diz que para que o rosário possa, ele diz aqui, para que o rosário possa ser mais plenamente considerado o compêndio do Evangelho, ou seja, para abarcar mais alguns mistérios da vida de Cristo no rosário, e para intensificar a densidade cristológica do rosário, ele insere, então, a partir desse documento, mas deixando a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, ou seja, de forma opcional, facultativa, ele insere, então, os mistérios da luz, né? Mistérios luminosos no rosário, com a finalidade de com essa finalidade que eu falei, né? De intensificar a densidade cristológica do rosário e para que o rosário possa ser mais plenamente considerado como o compêndio do Evangelho, né? Então, os mistérios da luz são aqueles que contemplam a vida pública de Jesus, né? O batismo até a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, tá? Mas é importante aqui frisar que ele faz isso de forma opcional, tá? Facultativa, tá? Deixando a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, né? Então, rezando os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, reza-se o rosário completo. Rezando-se também os luminosos, também reza-se o rosário completo. Então, são um acréscimo, né? É um mistério, são mistérios a mais no rosário. Então, deixado a decisão e a devoção pessoal de cada pessoa escolher rezá-los ou não, tá? E aí, então, o Papa ele vai esmiuçar cada um dos mistérios aqui. Eu vou passar de forma breve, que já conhecemos, né? Imagino que todos conheçam. Os mistérios da alegria, que são os gozosos, são a encarnação, a anunciação, a encarnação, que é a anunciação, né, do arcanjo São Gabriel, o encontro da Virgem Maria com Isabel, o nascimento do Deus menino, a apresentação no templo e a purificação de Maria, e a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Depois ele propõe os mistérios da luz, que são os luminosos, que são então o batismo no Jordão, a autorrevelação nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão, que são as pregações de Jesus, né, os milagres, a transfiguração e a instituição da Eucaristia, tá? Depois os mistérios da dor, são os dolorosos, então é a agonia de Jesus no Getsemane, a flagelação, a coroação de espinhos, a subida ao Calvário, o carregamento da cruz e a morte, né, na cruz, a crucifixão e morte. Depois os mistérios da glória, que são os gloriosos, que é a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a assunção de Maria e a coroação de Maria como rainha do céu e da terra, tá? Então, são esses os mistérios. Certo. O Papa traz aqui o rosário como sendo o caminho de Maria, tá? Mas é um pouco mais do que já foi dito antes, que Maria nos leva a Jesus. Mas ele também diz o rosário é mistério de Cristo, mistério do homem, tá? No sentido de que
os mistérios que contemplamos no rosário devem também ser modelo para a nossa vida. Tá? E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, contemplando o nascimento de Jesus, aprendemos a sacralidade da vida, né? Então, o dom da vida. Olhando para a casa de Nazaré, a Sagrada Família, aprendemos a verdade originária da família segundo o desígnio de Deus. Tá? Então, olhamos para a dignidade da família, tá? Que hoje é tão ameaçada. Seguindo no caminho do Calvário, aprendemos o sentido da dor salvífica. Então, e os outros aqui ele também dá alguns exemplos, tá? Então, diz ele, cada mistério do rosário bem meditado ilumina o mistério do homem. Então, a nossa vida também deve ser iluminada pelos mistérios do rosário. Devemos tê-los como modelo também para seguir a nossa vida cotidiana. Bom, o capítulo 3º, que é o último, chama-se Para mim viver é Cristo. Tá? E aí ele começa falando novamente sobre a realidade da repetição, que eu já falei um pouco antes, né? Mas ele traz aqui um exemplo, né, que Cristo perguntou a Pedro, depois que ressuscitou, 3 vezes, né? Simão, filho de João, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, então a tríplice repetição. Então aqui fica claro que a repetição não é algo ruim, né? Não é algo ruim, é algo bom, mas aqui de forma clara ele diz: a repetição alimenta-se do desejo de uma conformação cada vez mais plena a Cristo, verdadeiro programa da vida cristã. São Paulo enunciou esse programa com palavras cheias de ardor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ainda, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, concluiu o Papa, o rosário ajuda-nos a crescer nessa conformação até a meta da santidade. Então, a repetição do rosário é alimento, né, para que nós nos conformemos cada vez mais a Cristo e busquemos a santidade. Tá? Então, nesse sentido, a repetição faz sentido, né? Nessa compreensão de que cada vez mais que eu repito o rosário, eu repito as Ave-Marias, eu repito não da mesma forma, mas eu repito com mais amor a Deus, tá? Buscando sempre mais a santidade. Senão voltamos naquilo que o Papa Paulo VI disse, né? Que aí se torna uma oração mecânica, se não for feita com contemplação. Bom, o Papa aqui, então, ele fala de novo sobre as meditações, as práticas de meditação que vêm de outras religiões, né? Ele explicita um pouco mais isso do que ele já tinha falado na introdução. E ele diz aqui, não faltam cristãos que, por reduzido conhecimento da tradição contemplativa cristã, se deixam aliciar por propostas de outras religiões. Tá? Então, essa falta de conhecimento dos fiéis, que é a responsabilidade, no meu entendimento, dos pastores, faz com que eles busquem alimento espiritual em outras religiões, em práticas meditativas de outras religiões, sendo que a Igreja Católica é riquíssima nisso, é a mãe da prática meditativa, né? E o rosário é uma dessas formas de meditação católica e é essencial. E ele diz, o rosário apresenta características próprias que correspondem às exigências típicas da especificidade cristã. E essas outras práticas de meditação de outras religiões escondem frequentemente um fundo ideológico inaceitável. Então, para um católico, deveria ser inaceitável buscar práticas de outras religiões, sendo que a Igreja Católica nos dá tudo que precisamos. Outra advertência do Papa é que sem a prática contemplativa do rosário e sem olhar esse olhar sobrenatural, né, de conformidade a Cristo que devemos ter através do rosário, muitas vezes esse objeto aqui, ó, que é o terço,
acaba por ser visto como quase como um amuleto ou objeto mágico, com uma adulteração radical de seu sentido e de sua função. Então esse objeto aqui, que é um sacramental, né, que nos ajuda a rezar o rosário. O Padre Pio ele chamava de arma, né? A arma, a grande arma contra Satanás. Acaba muitas vezes sendo visto como um amuleto, né? Objeto mágico, diz o Papa aqui. Então isso é muito triste, né? Porque se perdeu a noção do sagrado, se perdeu a sacralidade, até de um objeto. Bom, aí o Papa vai falar de um método, ele vai propor um método de rezar o rosário, mas ele mesmo diz que existem vários métodos, tá? E ele não obriga um método, ele diz que se deve seguir aquilo que é costume, mas ele faz algumas recomendações. Então, em primeiro lugar, ele diz que é importante enunciar o mistério que se vai rezar, tá? Então se diz, no primeiro mistério gozoso, contemplo a encarnação do Verbo e o anúncio do arcanjo São Gabriel. Então você fala explicitamente para você, porque aí você coloca na sua cabeça aquilo que você tem que meditar, tá? Para ficar claro. Depois ele propõe também a escuta da palavra de Deus. Isso aqui é interessante, ele propõe que após enunciar o mistério, se reze um pequeno trecho das Sagradas Escrituras que fale sobre aquele mistério. Então, por exemplo, se vai meditar a coroação de espinhos, então você pode ir lá abrir o Evangelho de São João ou de outro evangelista, onde fala sobre esse trecho da coroação de espinhos, e você lê esse trecho antes para colocar na sua memória, na sua imaginação, aquela cena, tá? E também para deixar Deus falar, que a palavra de Deus, quando lida, é Deus que nos fala. E depois de enunciar o mistério e ler a palavra de Deus, o Papa propõe o silêncio. O silêncio. Olha só, isso eu achei muito interessante. Então ele diz que, tal como na liturgia se recomendam momentos de silêncio, eu já falei sobre isso quando falei sobre a missa, assim também na recitação do rosário, é oportuno fazer uma pausa depois da escuta da palavra de Deus, enquanto o espírito se fixa no conteúdo do respectivo mistério. Isso aqui é muito pouco comum no rosário, né? Nas minhas experiências, né? Fazer esse momento de silêncio depois de se enunciar o mistério. Achei muito interessante essa recomendação. Depois reza-se o Pai Nosso, né? Onde elevamos o Espírito ao Pai. As nossas orações são todas dirigidas ao Pai. Claro, através de Maria, que nos leva a Cristo, e Cristo que nos leva ao Pai. Depois rezamos as 10 Ave-Marias em cada mistério. E aí ele cita, inclusive, algo interessante aqui, que o Papa Paulo VI recordou em uma exortação apostólica, que existe um costume antigo, existente em algumas regiões, de dar realce ao nome de Cristo, acrescentando-lhe uma cláusula evocativa do mistério que se está meditando. Então, quando dizemos bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, acrescenta-se Jesus e um adjetivo referente ao mistério que se está celebrando. Então, é uma prática aqui que ele relembra, que eu achei muito interessante, nunca vi sendo feito, pessoalmente. Tá? Depois o Glória, né? O Glória, onde nós, então, glorificamos a Trindade Santa, o Deus Uno e Trino, né? Que, inclusive, o Papa aqui diz que é importante que o Glória, apogeu da contemplação, seja posto em grande evidência no rosário. Tá? Às vezes a gente fala o Glória ali e nem dá muita importância, mas ele coloca aqui que deve ser posto em grande evidência. E diz, inclusive, na recitação pública, poder-se-ia cantar, para dar a devida ênfase a esta perspectiva estrutural e qualificadora de toda a oração cristã. Então veja que ele recomenda que se cante o Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
E depois a jaculatória final, né, depois do Glória, que comumente se diz aquela que Nossa Senhora ensinou em Fátima, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. E aí o Papa diz que pode-se usar uma jaculatória que seja comum em sua região, né? Mas ele também cita aqui algo interessante, né? Que é importante uma oração. Olha aqui, ó. Deve-se ter o cuidado de terminar cada um dos mistérios com uma oração para obter os frutos específicos da meditação desse mistério. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a oração do Rosário que nós, apostolado São Carlos Borromeu, fazemos. Mas, antes de ter lido esse documento, nem sabia da existência dessa recomendação, mas nós fazemos isso, né? Graças ao mistério da encarnação, descei as nossas almas, assim seja. Então o Papa diz aqui, né? Uma oração para obter os frutos específicos da meditação do mistério que se está rezando. O Papa também fala sobre o terço como objeto, né? Que é um sacramental que deve ser tido pelos fiéis com muita reverência. E, inclusive, o Manual de Indulgências da Igreja, no número 35, eu vou ler aqui, ele concede-se indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como crucifixo ou cruz, terço, escapulário, medalha, bentos ritualmente por qualquer sacerdote ou diácono. E ainda, se o objeto de piedade for bento pelo sumo pontífice ou por um bispo, o fiel que usa com devoção esse objeto pode ganhar a indulgência plenária na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, acrescentando a profissão de fé com qualquer fórmula aprovada, né? Então, muito interessante isso, né? Que só de usar devotamente o terço, o escapulário, outros objetos bentos, né? Nós ganhamos indulgência parcial. E se for bento, se ele tiver sido abençoado pelo Papa ou por algum bispo, nós podemos ganhar a indulgência plenária na solenidade de São Pedro e São Paulo. Muito interessante isso. Então, e aí, esse é o centro do rosário, né? Como estrutura física de oração. Aí tem o começo, que ele diz que no Oriente, o rosário se inicia com o Salmo 69, que é Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Tá? Não sabia dessa informação. Já no Ocidente, diz o Papa que é comum começar o terço rezando-se o creio em Deus Pai, né? Que isso nós todos estamos acostumados, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E ao fim do rosário, reza-se então a Salve Rainha, e também o Papa propõe a ladainha Nossa Senhora, tá? Que em muitos lugares é rezado. E também o Papa diz que a recitação termina com oração pelas intenções do Papa, tá? Então isso é importante. Algumas pessoas muitas vezes ignoram isso, tá? Mas o Papa diz aqui que a recitação deve terminar com a oração pelas intenções do Papa. E muitas vezes eu trouxe aqui essa informação, curiosidade, né? A gente não sabe o que são essas intenções do Papa, né? Será que são as intenções privadas, particulares que o Papa está tendo, né? Não faz muito sentido, né? Porque, bom, vou inventar um exemplo aqui, né? Suponha que exista um Papa X que eventualmente tem a intenção de ter relações com uma pessoa. Ok, isso é moralmente um pecado mortal pela condição de Papa que ele exerce. Mas ele tem esse desejo e a intenção de concretizar esse ato. Nós então vamos rezar nas intenções do Santo Padre. Essa intenção que ele tem, pessoal, ela é contemplada por a nossa oração? É óbvio que não, né? Porque é uma intenção má. Então, a Igreja entende que rezar nas intenções do Santo Padre diz respeito àquelas intenções que ele tem, que são conformes aos ensinamentos da Igreja, mas, sobretudo, algumas intenções fixas e pré-determinadas, que são as seguintes: a exaltação da Igreja,
a extirpação das heresias, a propagação da fé, a conversão dos pecadores, a paz e a concórdia entre os países cristãos. Então são 6 as intenções do Santo Padre pré-estabelecidas pela Igreja. Tá? Então sempre que rezamos nas intenções do Santo Padre, rezamos nessas intenções. Inclusive, importante dizer que sempre que se recita o rosário em público, o número 48 do Manual de Indulgências diz o seguinte, vou ler aqui para ficar mais claro. Se o rosário se recitar na igreja, ou oratório, ou em família, na comunidade religiosa, ou em piedade e associação, tá? Concede-se indulgência plenária. Ok? Em outras circunstâncias, que não são essas 5, a indulgência é parcial. Então, se eu rezar de forma privada, eu recebo indulgência parcial. Se eu recitar de forma pública na igreja ou em família, eu recebo indulgência plenária. Tá? E aí ele diz embaixo o manual. Chama-se também a terça parte dessa oração o terço. Para a indulgência plenária, determina-se o seguinte. Basta a reza da terça parte do rosário, mas as 5 dezenas devem-se recitar juntas, tá? Então, se eu rezar só o terço, em família, por exemplo, ou em uma igreja, em comunidade, rezar o terço, mas ele tem que ser inteiro, né? Não pode rezar uma dezena e daqui meia hora eu rezo outra. Não, tem que ser juntas, as 5 dezenas. Concede-se indulgência plenária. Também mas ainda tem outras condições. Essa é a primeira, né? A segunda condição é que haja a piedosa meditação deve acompanhar a oração vocal, tá? Então, tem que se ter a piedosa meditação e na recitação pública devem se anunciar os mistérios conforme o costume aprovado do lugar. Na recitação privada basta que o fiel ajunte a meditação dos mistérios à oração vocal. Então são essas condições. E claro, rezar nas intenções do Santo Padre é obrigatório para conceder qualquer indulgência plenária, bem como estar em estado de graça e realizar a comunhão eucarística. Depois o Papa, então, como ele propôs os mistérios da luz, ele então muda a dinâmica da oração semanal do terço, né? Que ele diz aqui que na prática corrente, segunda e quinta são os mistérios da alegria, gozosos, terça e sexta, os mistérios dolorosos, quarta, sábado e domingo, os mistérios gloriosos. Então, aí o Papa fez o quê? Como tinham 3 dias dos mistérios gloriosos, e o sábado é um dia mariano por excelência, né? Tanto pela tradição da igreja quanto pela liturgia, então ele tirou os mistérios gloriosos do sábado, e os gozosos que estavam na segunda e quinta, o da quinta ele passou para o sábado, né? Que contempla-se mais a Virgem Maria nos gozosos. E a quinta-feira que ficou livre, ele colocou então os mistérios luminosos. Tá? Então isso tudo de forma também recomendável e não obrigatória. Tá? E aí então ele conclui, né, falando sobre novamente a oração pela paz, mas também a oração pela igreja e na igreja. Tá? Desculpa, pela família e nas famílias. Tá? E ele fala aqui, né, que a família, que é o alicerce, né, da sociedade, está sendo muito ameaçada na atualidade. Então, a oração pelas famílias é extremamente importante, mas também a oração nas famílias. Tá? Então, ele cita um outro documento dele, Novo Millennium Ineunte, onde ele já tinha recomendado a oração da liturgia das horas pelos leigos em família, tá? E agora ele recomenda então a oração do rosário em família também, extremamente importante, reunir a família para rezar o rosário, né? Diz ele, a família que reza unida permanece unida, né? E aí eu quero brevemente falar sobre o nosso apostolado que promove a oração do rosário na Catedral aqui de São Carlos, todos os sábados, às 8h15, né? Usamos esse panfleto aqui, onde tem as orações.
Então, todos que estão assistindo no YouTube, que não conhecem, ficam convidados a participar todos sábados às 8h15 na Catedral. Nós utilizamos o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, tá? Que é apresentado nesse livro aqui. Então ele não contempla os mistérios luminosos, tá? Não porque tenhamos algo contra, antes que alguém venha falar alguma coisa, né? Porque eu vejo muito preconceito nessa questão. Um repúdio, certo repúdio por quem opta por não rezar os luminosos. Nós optamos porque quisemos seguir o método de São Luís Maria Grignon de Montfort e também porque é um pouco mais breve, né? Acaba não demorando tanto para a recitação em público ali na catedral. Às vezes algumas pessoas aparecem, mas todos são convidados, tá, a participar. Quero concluir aqui então essa apresentação com um pedido do Papa que ele fez nesse ano, que é a conclusão do documento. Queridos irmãos e irmãs, uma oração tão fácil e ao mesmo tempo tão rica merece verdadeiramente ser redescoberta pela comunidade cristã. Façamo-lo sobretudo neste ano, assumindo esta proposta como um reforço da linha traçada na Carta Apostólica Novo Millennium Ineunte, na qual inspiraram os planos pastorais de muitas igrejas particulares ao programar esse compromisso a curto prazo. Dirijo-me de modo particular a vós, amados irmãos no episcopado, sacerdotes e diáconos, e a vós, agentes pastorais nos diversos ministérios, pedindo que, experimentando pessoalmente a beleza do rosário, vos torneis solícitos promotores dele. Então devemos, sobretudo aqui ele diz, o episcopado, os bispos, os sacerdotes e diáconos e agentes pastorais, pessoalmente experimentar a beleza do rosário, ou seja, ter intimidade com essa oração e tornarem-se solícitos promotores dessa devoção. Então isso é o pedido do Papa. E ele conclui que este meu apelo não fique ignorado. E põe uma exclamação, para que não ignorem esse pedido do Papa. Então, fica aqui essa minha breve apresentação sobre esse documento, belíssimo documento. Espero ter sido claro em minhas palavras. Salve Maria Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.